Olá pessoal, eu sou a enfermeira Cléris e convido vocês para continuar respondendo questões de concurso dessa prova que aconteceu agora em 2020, uma prova que foi voltada para enfermeiro, realizado pela Prefeitura de São Miguel de Itaipu, em Pernambuco, pela banca CPCom. Convido vocês também para assistir as outras resoluções de questões dessa mesma prova no meu canal, Enfermeira Cléris, no YouTube. Lá eu já respondi a questão de número 26 dessa prova, porque a parte específica começa na questão 26. Respondi também a questão de número 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. E hoje vamos responder a questão de número 35. E ela diz o seguinte: cicatrizes que respondem a excessiva deposição de fibrose. Fibrose é o excesso de fibra em um tecido, levando algum tempo para se formarem e podem aparecer anos depois da lesão inicial, podendo se apresentar como variáveis entre pequenas pápulas e grandes tumores pendentes e não se achata com o passar do tempo. Diante de tal descrição, qual das alternativas abaixo está correta em relação aos problemas de cicatrização de feridas? Nós fizemos isso. Sempre quando você for ler uma questão de concurso, você vai sempre grifar aquelas informações importantes. Aqui ele está falando de cicatriz, de uma excessiva fibrose em um tecido, que pode ser pequeno ou grande, e ele quer a alternativa correta. Ele descreveu um tipo de cicatrização que você vai ter que encontrar nas alternativas abaixo que ele lhe deu. Na letra A, ele diz o seguinte: trata-se de feridas agudas. A gente já elimina porque aqui ele falou em anos depois de cicatrizar. Então a gente já elimina a letra A, porque a gente sabe que uma ferida aguda é uma ferida que aparece, que acontece de forma muito rápida, como essa que eu estou mostrando aqui para você. Aqui uma pessoa que sofreu uma lesão na pele, provavelmente estava caminhando ou jogando bola, caiu, machucou e teve uma lesão, que é o que nós chamamos de ferida. O que é a ferida? É a perda da continuidade da pele, do tecido da pele. Ela tinha uma pele muito íntegra, sofreu uma queda e o tecido perdeu a sua continuidade com essa abertura, com essa lesão. Então aqui nós dizemos que existe uma ferida. Não é a nossa alternativa. A A é a alternativa falsa. Vamos para B. Na B ele fala sobre cicatrizes hiper. Hiper quer dizer grande, trófica quer dizer crescimento, ou seja, uma cicatriz que teve um crescimentozinho lá do tecido, como essa que vocês estão vendo aqui. É uma cicatriz de uma sutura, de uma lesão, a pessoa sofreu um corte, foi para o hospital, pegou lá 6 pontinhos, tempos depois, meses depois, você vê que a pele cicatrizou e teve um crescimentozinho da pele, ficou um pouco além. O tamanho da cicatriz ficou um pouquinho além da pele. Também não é a nossa alternativa correta. A letra B é falsa. Vamos para C. Na C ele fala assim: descreve-se para as contraturas, que aquelas informações, ele está dizendo que aquelas informações que ele deu ali na pergunta está descrevendo uma contratura, mas na verdade não é. Vou explicar para vocês o que é uma contratura. A contratura se refere a músculo. Quando você, por exemplo, vai para uma academia que você faz musculação, os seus músculos eles contraem e eles precisam voltar para aquele estágio de relaxamento. Quando uma pessoa tem uma contratura muscular, significa dizer que o músculo dela se contraiu, mas não voltou ao normal. Então essa pessoa vai sentir muitas dores, que nem de longe isso aí é uma ferida e muito menos uma cicatriz, essa contratura muscular. Então essa alternativa C também é uma alternativa falsa. Na letra D, ele fala sobre queloides, que é a nossa alternativa verdadeira, e eu vou explicar por quê. Os queloides é um excesso de tecido que se cria em um processo de cicatrização. Quando a nossa pele ela sofre uma lesão, o nosso corpo ele vai começar a produzir mediadores químicos que vão produzir fibroblastos, que é um tipo de células que vai produzir colágeno, porque aquela lesão que a pele sofreu, ela precisa cicatrizar.
Então, esses fibroblastos, eles vão trabalhar para produzir o tecido para fechar aquela cicatriz. Só que existe algumas pessoas que têm uma tendência genética, hereditária de ter queloides, que é esse excesso, esse crescimento excessivo de tecido na pele. E essas pessoas que têm essa tendência genética, elas geralmente aparece esse tipo de tecido. Aqui, por exemplo, é uma outra situação de uma outra pessoa que provavelmente usou um brinco ou um piercing na orelha e ela teve uma inflamação no local e que cicatrizou e apareceu esse tumor. Como vocês podem ver, que você olhando assim, você até imagina que é uma coisa maligna, mas na verdade não é. É apenas um queloide, um excesso de tecido naquele local. Existe uma outra situação também, que algumas pessoas têm tendência a ter queloides, as pessoas que fazem tatuagem. Se a pessoa ela já vem com essa tendência genética hereditária a ter queloide, nem é muito bom ela fazer esse tipo de procedimento. Aqui, por exemplo, essa pessoa ela fez uma tatuagem, inflamou, virou uma ferida e depois de muito tempo cicatrizou e criou esse excesso de tecido que vocês estão vendo aqui na pele dessa pessoa. Uma outra situação também que pode gerar queloide são as acne, que são as espinhas no rosto. As pessoas têm tendência a ter espinha, que também tem essa tendência a ter queloide. Essas espinhas elas podem cicatrizar e ela pode vir a desenvolver esse excesso de tecido na pele. Agora, só para mostrar o conceito que está descrevendo na pergunta, agora vocês vão entender, porque vocês poderiam ficar em dúvida entre a letra B, que ele fala sobre as cicatrizes hipertróficas, e queloide. Aqui lá na pergunta ele diz cicatrizes, porque já está cicatrizado, não existe mais ferida, que responde a excessiva deposição de fibrose. Isso aqui são tecidos fibrosos, é um excesso de tecido, levando algum tempo para se formar. Justamente, isso aqui leva anos, não leva tantos anos assim, 3, 10 anos, mas também não é uma coisa que acontece de um mês para outro, leva algum tempo para ela ficar nesse estágio. Podem aparecer anos depois da lesão inicial, podendo se apresentar como variáveis entre pequenas pápulas. Aqui, por exemplo, se vê uma pequena pápula, esse queloide ele já é um pouquinho pequeno, e grandes tumores pendentes. Aqui, por exemplo, você diz que é um tumor, mas não é um tumor maligno, é um tumor benigno, ou seja, não é câncer. Os queloides não são câncer. E grandes tumores pendentes, e não se achata com o passar do tempo. As cicatrizes as cicatrizes hipertróficas, que foi aquela que eu mostrei na letra B para vocês, com o tempo elas diminuem. Os queloides não, eles não diminuem com o tempo. Eles continuam dessa mesma forma. E a letra E, ele fala sobre as feridas crônicas. Você pode dizer, mas o queloide não é uma ferida crônica? Não, ele é uma cicatriz, poderia até chamar de cicatriz crônica, mas não é uma ferida, porque o que você vê é o processo de cicatrização que demora muito tempo. Vou dar um exemplo do que é uma ferida crônica, uma úlcera varicosa, uma úlcera venosa. Existem muitas pessoas que têm tendência a ter úlceras venosas, que são feridas na região da perna, pessoas muito obesas, que têm um excesso de peso, ou pessoas idosas, ou pessoas que passam muito tempo em pé, ou muito tempo sentada, que o sangue ele fica muito tempo represado, muito tempo parado nas pernas. O sangue ele vai para as pernas, ele irriga com nutrientes e oxigênio toda a região de baixo e depois ele precisa voltar. Essas pessoas que têm essas úlceras, que também é uma tendência genética hereditária, o que acontece? O sangue ele fica represado e essa parte de baixo ela não vai receber os nutrientes e oxigênio necessário para irrigar esse tecido. Então esse tecido vai começar a morrer e aí vai aparecer essas úlceras, como você pode ver aqui, uma úlcera venosa que apareceu nessa pessoa. Então, também não é a letra E. Então, a nossa resposta é a letra D, que são os queloides, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dizer que gostou aqui embaixo, no likezinho. Me sigam no meu canal. Espero que vocês também gostem de responder questões de concurso, eu adoro. Deixo aqui para vocês um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima questão.